temos um FACE, é um programa de pesquisas cujo objetivo central é dirimir uma das maiores fontes de incerteza em relação ao futuro da Amazônia frente às mudanças climáticas, que é esse papel que supostamente a fertilização por CO2 teria em apaziguar os efeitos de altas temperaturas e redução de chuva na região. Fertilização por CO2, acho que todo mundo lembra do ensino médio, que as plantas usam gás carbônico, CO2, para a fotossíntese, né? Gás carbônico mais água e energia luminosa, as plantas fazem o processo mais importante do universo, talvez, que a gente não encontrou em lugar nenhum, né, no universo, que é a fotossíntese. Produzem açúcar e liberam oxigênio. Teoricamente, quando a gente aumenta o gás carbônico na atmosfera, as plantas, teoricamente, de novo, aumentariam a fotossíntese, aumentaria a sua produtividade, a biomassa, e isso contrabalancearia, no caso da Amazônia, os efeitos ruins de maiores temperaturas, redução de chuvas, extremos climáticos, né? O problema é que a gente não sabe se esse efeito de fertilização por CO2 existe de fato, quão forte ele é e quanto tempo ele dura ou duraria, né? E eu fiz essa tecnologia que quer dizer Free Air CO2 Enrichment, enriquecimento por CO2 ao ar livre, uma tecnologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos nos anos 90, mas que nunca foi aplicada aqui em um ecossistema nativo, não só do Brasil, mas de todos os trópicos, né? Essa tecnologia é a única maneira hoje que nós temos para responder essa pergunta sobre qual que é o papel desse efeito de fertilização por CO2, se realmente ele existe, quão forte ele é, quanto tempo ele dura. E aí o experimento está localizado mais ou menos 80 quilômetros ao norte de Manaus, numa área de pesquisa do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é onde o programa está sediado, mas ele é co-executado pelo INPA e pela Unicamp. Está lá sediado numa área de pesquisas do INPA, de floresta nativa, né, intocada, e o sistema FACE nada mais é que um sistema de torres. No nosso caso são 16 torres dispostas em formato circular, formando um anel, né, de 30 metros de diâmetro, 35 metros de altura, de modo a ultrapassar a copa das árvores. E aí dentro desse anel a gente tem mais ou menos 50 árvores, se a gente contabilizar as árvores maiores, as maduras, né? E essas torres que sustentam tubos, que são ligados a um tanque de CO2 puro, né? E claro, entre esse tanque e as torres tem todo um sistema de válvulas controlada por sistema computacional que mistura o CO2 puro no ar na quantidade exata que a gente quer e aí libera para dentro desse anel, esse cilindro, né, como se fosse de floresta. E a concentração que a gente quer é 50% a mais que a concentração atualmente encontrada na atmosfera, que é em torno de 400 e poucos ppm. Então a gente vai chegar ali dentro desses círculos, desses anéis, em torno de 620, 630 ppm de gás carbônico. Ou seja, simulando uma atmosfera que vai acontecer possivelmente, a depender aí da nossa trajetória de emissões de gases de efeito estufa no planeta, daqui a algumas décadas, né? Talvez 2060, 2070. A gente vai estar se adiantando um pouco para entender os efeitos disso na floresta. E ali dentro desse anel a gente tem que medir simplesmente tudo que a gente conseguir. Desde a fotossíntese acontecendo no topo das árvores, a 30 metros de altura, né? E por isso a gente tem os guindastes, que além de ajudar na construção, dão acesso aos pesquisadores ao topo das árvores, né? Ao topo da copa das árvores.
e o que por si só já é uma novidade científica enorme. São os primeiros guindastes para uso científico na Amazônia inteira, né, para fazer essa pesquisa no topo do dossel da floresta, né? E lá nós temos 4 unidades desses guindastes. Então, desde medições lá no topo das copas até acompanhamento do crescimento e morte de raízes finas, da espessura de um fio de cabelo, né? Abaixo do solo a gente tem câmeras, câmera fotográfica mesmo, especializadas para medir, fotografar essas raízes sempre no mesmo lugar. Com o tempo, né, a gente pode ver a raiz nascendo, crescendo, morrendo, como que é essa produção de raiz, entre várias e várias e várias outras medidas dentro desse ecossistema, né? E tudo isso com a motivação de usar esses dados, esses resultados, para voltar lá nos modelos, que uma justificativa, eu não falei no início, né, mas uma justificativa para se fazer um experimento FACE na Amazônia, né, poderia ser feito na Mata Atlântica, né, mas na Amazônia é porque tem essa questão do tipping point amazônico, o ponto de não retorno da Amazônia, que é justamente essa questão de, se a gente tiver mudança climática extrema na região, que pode vir por mudança climática global e pode ser ajudada também pelo desmatamento na região, nós perderíamos as condições de manter a floresta do jeito que ela está lá, né? E ela transitaria para um estado mais de floresta seca ou de savana, né? Com bastante fogo aí envolvido. Isso é a hipótese do ponto de não retorno. E dentro dessas modelagens feitas há mais de 20 anos, sobre essa hipótese catastrófica, né, para a região, tem a questão do efeito de fertilização por CO2. Nessas modelagens, se o efeito de fertilização por CO2 ele é existente, ele é forte, ele é duradouro, aí ele contrabalanceia esse efeito ruim e esse ponto de não retorno não acontece nessas simulações, né? Então a gente faz o Amazon FACE, para terminar aqui a resposta, tudo isso para ter esses resultados e voltar lá nesses modelos computacionais de clima e vegetação e conseguir melhorar essas projeções relativas ao futuro da Amazônia frente às mudanças climáticas, né? Desde o final da década de 80, a literatura científica já aponta a necessidade de se ter um experimento desse tipo nos trópicos, em floresta tropical, porque teoricamente ela responderia diferente de outros ecossistemas do planeta. Houve algumas tentativas nos anos 90 de se fazer, não foram adiante, mas esta tentativa atual, que está sendo frutífera, né, até agora, começou a primeiríssima reunião, foi em outubro, inclusive, mas de 2011, ou seja, 14 anos atrás, né? Então assim, já tem 14 anos que a gente conversa sobre isso para viabilizar o experimento, né? Em 2014, ele se tornou um programa oficial do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, e naquele momento contou com um financiamento inicial, muito inicial, do Ministério e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Foi suficiente para a gente formar a equipe, delimitar as áreas de pesquisa e tal, escrever o planejamento. A gente acabou não conseguindo continuar esse financiamento com o BID, teve algum financiamento da CAPES, FAPEAM, e aí enquanto a gente aguardava o financiamento para a construção mesmo das torres e começar o experimento em si, a gente foi coletando dados que a gente chama dados de linha de base, né? Que a gente é um dado de caracterização da floresta ali, onde a gente vai fazer o experimento para entender como ela funciona, mas antes de fazer qualquer intervenção, né? Essa fase acabou durando mais do que a gente pretendia, era para durar uns 2, 3 anos, acabou durando mais de 10, né? Quase 10 aí.
Tudo isso sem as torres ainda, né? A gente foi coletando esses dados de linha de base. É como um paciente que vai passar por uma cirurgia e aí o médico fica monitorando os sinais vitais dele antes de qualquer intervenção. Esse dado é de suma importância para a gente, justamente para a gente comparar não só o tratamento e controle, mas comparar também o antes e depois, né? Que a gente começa o aumento de CO2 ali. E aí foi só em 2021, quando o Reino Unido estava sediando a COP, lá em Glasgow, na Escócia, e eles nos procuraram que gostariam de financiar o experimento, né? E foi graças a esse financiamento do governo britânico, e aí o governo brasileiro, o MCTI, veio e deu uma contrapartida na mesma altura de financiamento, e aí a gente conseguiu viabilizar a construção das torres mesmo, né? Eu esqueci de falar na explicação do experimento que são 6 anéis desses que eu descrevi. 3 deles são tratamento, ou seja, que a gente vai trabalhar com essa concentração elevada de gás carbônico, e os outros 3 são controle. Tem a mesma estrutura de torres, tudo, só que ele asperge um ar ambiente só o ar ambiente aqui, né? E aí foi esse recurso que permitiu a gente construir todos esses 6 anéis, né? Só que tem um detalhe aqui, entre aquele final do financiamento do BID e esse financiamento do Reino Unido, a gente, o nosso time de pesquisa é muito teimoso, sabe? As pessoas se recusaram a enfiar a viola no saco e ir para casa, o dinheiro não estava vindo. O pessoal falou, não, vamos continuar, vamos fazer alguma coisa aqui. E aí a gente conseguiu um pouco de recurso da CAPES, do Instituto Serrapilheira naquele momento, e nós trabalhamos com essas câmaras, a gente chama de câmara de topo aberto. É como uma pequena estufa, só que a parte de cima dela é aberta, só que ela tem 3 metros de diâmetro e 3 metros de altura. E a gente foi fazer essa ciência com essas câmaras, só que voltadas para o subbosque da floresta, né? A gente só podia trabalhar com arvoretas de até 3 metros de altura, né? Então a gente posicionou essas câmaras, eram 8 câmaras, ali no subbosque da floresta, e isso operou durante 2 anos, aí com concentração elevada de CO2, igual a que a gente vai usar no experimento mesmo, né? E embora isso fosse mais barato, infinitamente mais fácil de fazer, a logística, ainda estava longe de responder as questões no nível de ecossistema que a gente precisava. Essas câmaras a gente trabalhava só com uma partezinha do ecossistema ali, que eram essas árvores juvenis, né? Mas vieram resultados interessantes, e aí respondendo a pergunta, né? Por exemplo, a gente percebeu que em 2 anos de enriquecimento por CO2, as plantas aumentavam sua área foliar, não o número de folhas, a lâmina foliar ficava maior. Possivelmente para a planta falar, opa, agora eu tenho mais gás carbônico, eu vou tentar pegar mais luz, numa parte do ecossistema que é bem limitada nisso, né, de luz, não chega luz na parte de baixo, né? E a gente viu também, só para citar 2 resultados bem interessantes, esse das folhas, né? A gente viu que elas mudam muito a estratégia de aquisição de nutrientes abaixo do solo. O formato da morfologia das raízes muda. Porque se tem um recurso que é limitante nessa floresta e que provavelmente vai afetar a resposta do ecossistema como um todo, é fósforo no solo. A gente sempre ouve falar que os solos da Amazônia são pobres em nutrientes, né? E é principalmente fósforo, esse nutriente, né? E o fósforo, para dar uma explicação breve, né? Fósforo ele é fundamental para a constituição de membrana celular, para material genético, para
molécula energética, né? O ATP. O P de ATP é fósforo, né? Molécula energética. Ou seja, a planta não cresce se não tiver fósforo. Você pode jogar quanto gás carbônico você quiser ali, que ela não vai crescer. Então o que elas fizeram? Elas começam ali uma estratégia de buscar mais fósforo no solo, né? Aí, só que assim, essas respostas interessantes, os artigos, um deles já saiu, o outro está em vias de sair, esse das raízes, assim, é relativo a uma parte do ecossistema. As árvores que estão lá em cima, expostas ao sol mesmo, é um comportamento diferente. É como você testar uma vacina só em crianças e falar, ela funciona em adultos também, né? Você não sabe. É a mesma coisa nesse nosso caso. A gente precisa então agora fazer o experimento na escala de ecossistema, abarcando o ecossistema todo, que vai ser o FACE, né? Nós estamos terminando a construção agora. Vamos inaugurar dia 8 de novembro, nas portas do início da COP30, né? E aí vai ser uma fase de alguns meses, 4, 5 meses de ajustes, de coisas finais, de válvulas, tal, testes, e nós estaremos prontos para começar no início do ano que vem. Só que provavelmente o nosso comitê científico vai tomar essa decisão de começar no início do ano biológico, que é o final da estação seca, né? Então vai ser lá por maio, junho, né? Que aí as chuvas estão parando ali em Manaus, né? Então esta parte de infraestrutura é financiada pelo MCTI e pelo governo britânico, através do FCDO, que é como se fosse o Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido, né? Agora, a ciência em si, para a condução da ciência em si, né, nós temos dois grandes financiamentos. Um é o da FAPESP, através de um projeto temático que eu coordeno, e o outro financiamento é do CNPq, que aí o coordenador do Amazon FACE, pelo INPA, que é o Beto Quezada, pesquisador do INPA, ele coordena esse projeto do CNPq, que foi através de uma chamada Pro Amazônia. Esses dois financiamentos de igual monta somam em torno de 20 milhões de reais. Então a FAPESP tem uma participação importantíssima aí no financiamento do que é usual para a FAPESP financiar, que são bolsas diárias, equipamentos, participação em conferências. Então, o projeto temático, sob minha coordenação, ele tem 6 pesquisadores principais e mais um número de pesquisadores associados, pelo menos uns 30 pesquisadores associados, e daí você multiplica também os bolsistas. Já tem pelo menos 2 pesquisadores associados do temático que estão submetendo propostas à FAPESP de auxílio regular. Então a coisa vai se multiplicando um pouco, o que eu acho muito saudável, né? Agora, o Amazon FACE em si, nós estamos perto de 140, 150 pessoas envolvidas já. E a tendência é que isso aumente com o início do experimento, vai ganhar mais visibilidade, né, e mais interesse da comunidade científica. Esses primeiros experimentos que aconteceram foram nos Estados Unidos, em floresta temperada, ali na região leste dos Estados Unidos. E detalhe, eram florestas plantadas, tá? Com uma espécie apenas, né, de árvore. O que eles mostraram para a gente é que havia, quando você coloca mais gás carbônico, há um aumento de fato da produtividade da floresta, das árvores, ela cresce mais rápido, acumula mais biomassa, mas depois de um tempo, que no caso lá foi em torno de 6, 7, 8 anos, isso começa a desaparecer, esse efeito, por falta de nutrientes no solo, né? E no caso deles lá, e de floresta temperada de modo geral, o nutriente limitante é nitrogênio, né? Que não é o caso na Amazônia. Nitrogênio não é limitante, mas limitante é fósforo, né?
A geração atual de experimentos feitos em florestas são esses dois experimentos que eu havia mencionado, um em Birmingham, no Reino Unido, é floresta temperada também, mas a diferença aqui é que é uma floresta nativa e é uma floresta madura, não é uma floresta plantada. E o outro é num ecossistema, é uma mistura de savana e floresta, mas é dominada por eucaliptos, uma espécie de eucalipto apenas, né, que é ali perto de Sydney. E é um ambiente meio temperado também, né? Esse experimento de Sydney, ele já está aí há mais de 10 anos operando, e lá eles viram essa limitação por fósforo acaba reduzindo a resposta da floresta ao aumento de gás carbônico, né? Ou seja, não há muita diferença no acúmulo de biomassa, por exemplo. O que para o caso do Amazon Face seria uma resposta muito importante cientificamente e péssima politicamente falando, né? Porque, assim, cientificamente seria uma resposta que vem sendo buscada há muito tempo, né, importante, mas politicamente, do ponto de vista de política climática, seria uma resposta ruim, porque isso demonstraria que a floresta, duas coisas. Ela não vai nos ajudar o tanto que a gente gostaria a combater a mudança do clima, absorvendo mais carbono, né? Ela não vai fazer isso. E número 2, ela estará mais vulnerável às mudanças climáticas. Aquela história lá, a gente volta na história do ponto de não retorno, né? Ou outros efeitos que não sejam tão drásticos, mas igualmente importantes, de mudança climática sobre a floresta ali, né? Substituição de espécies, por exemplo, por conta da mudança do clima, perda de evapotranspiração, desse fluxo de umidade para a atmosfera, que afeta a região, para não dizer o subcontinente inteiro aqui, né? Então acho que essa é a lição que vem dos experimentos anteriores e os outros que estão em operação, assim. Uma grande diferença para experimentos que ocorreram ali na Amazônia Central, o LBA, né, que começou no final dos anos 90, foi importantíssimo. E mais recentemente a Torre Alto, né, o Observatório da Torre Alto da Amazônia, é que esses experimentos anteriores tinham um caráter observacional, né? Enquanto o Amazon Face tem um caráter experimental manipulativo. A gente manipula uma característica do ecossistema, que nesse caso é super importante, né? O quanto de gás carbônico a floresta vai ter disponível para fazer fotossíntese, acumular biomassa, fazer todos os seus processos, né? Outros experimentos tiveram esse caráter manipulativo, só que não eram localizados nessa área, eles eram sempre mais nas áreas, nas franjas, né, da Amazônia. Nós tivemos um experimento muito importante de fogo, que fazia essa manipulação controlada de fogo, aplicava fogo de maneira controlada na floresta durante seguidos anos e via como a floresta, se ela conseguia se recuperar ou não, né? Se a frequência era alta, claro que não conseguia. Isso era localizado no Mato Grosso, na transição já ali com o Cerrado. E nós tivemos dois experimentos muito importantes de manipulativo também, de exclusão de chuva. Eram painéis plásticos que eram colocados próximo ao chão da floresta, e esses painéis pegavam a chuva, direcionavam para calhas e levavam em torno de metade da água que se infiltraria no solo, ela era levada para fora. Ou seja, a floresta, em termos de água no solo, ela tinha metade de água disponível apenas. E deu respostas importantes, mas esses experimentos eram localizados ali perto de Belém, né, Santarém, mais na porção leste da Amazônia, né? Importantíssimo. Mas assim, eu acho que uma diferença grande do Amazon Face para esses outros esforços é o nível de tecnologia necessário ali, né? Que o experimento de fogo não
precisava de estrutura nenhuma, basicamente. O experimento de exclusão de chuva, esses painéis plásticos, né? Baixíssima tecnologia. No nosso caso, tem, além das torres, sensores, válvulas, software, né? E o expertise técnico de engenharia que precisa para operar esse sistema é sem precedentes na Amazônia, né? Seguramente te digo isso, sem precedentes na Amazônia, um experimento desta complexidade tecnológica. Então, eu acho que a gente já está deixando um legado de ambição em termos de experimentação científica na Amazônia e de formação de pessoas também na região, né? A gente tem muito essa preocupação, tanto que o experimento ele é sediado no INPA e co-conduzido pelo INPA também. Muita expertise lá, a gente complementa com a expertise aqui da Unicamp e outras universidades do Sudeste, mas essa é uma preocupação grande nossa, que esse conhecimento seja estimulado e permaneça lá na região. Esse início demorou mais do que a gente previa pela questão de recurso, né? Foi uma batalha e conseguir os recursos para a construção. Mas uma vez começando agora no primeiro semestre do ano que vem, o nosso intuito é que ele dure 10 anos, pelo menos, né? Porque tem alguns processos que eu te digo assim, com algumas horas de enriquecimento por CO2 a gente já tem resultado. Principalmente ali na fotossíntese, né, nas folhas, que é onde o carbono entra, você já consegue ver essa alteração muito rapidamente. Agora, tem outros resultados, outras variáveis que a gente quer olhar dentro do ecossistema, outros processos, e que são muito importantes, que demoram mais tempo para aparecer. Por exemplo, o crescimento dos troncos, o acúmulo desse carbono nos troncos, que é o que o mundo quer ver, né? Você vai acumular esse carbono de maneira mais estável, né? E os troncos das árvores são um compartimento mais estável do ecossistema. E isso demora. Isso você vai ver crescimento, às vezes, milimétrico por ano. Você tem uma confiança estatística nisso, e que de fato o CO2 está causando um acúmulo maior de biomassa ou não, a gente precisa de um pouco mais de tempo, né? Mas assim, a gente prevê que resultados parciais já vão saindo no primeiro ano, com 2 anos, 3 anos, 5 anos, uma grande avaliação de meio termo, né? E conforme o tempo vai passando, se aproximando dos 10 anos, a gente vai ganhando robustez, confiança nesses resultados que a gente vai apresentar. Agora, a continuidade após os 10 anos, vamos matar um leão por vez. Aí nós temos 10 anos para pensar o que fazer. Mas se serve de exemplo, o Face lá da Austrália, após finalizado 10 anos com enriquecimento de CO2, eles começaram a brincar com nutrientes também agora, recente, foi no início desse ano. Em alguns anéis, eles adicionaram fósforo no solo, né? Fertilizante químico mesmo. Adicionaram para daí ver a resposta combinada do aumento de CO2 com a disponibilidade de fósforo, se isso muda, né? Mas primeiro eles conduziram um bom tempo só alterando o CO2 para entender essa... As possibilidades tem várias, né? Uma que seria um grande desafio também é aumentar a temperatura do ar. Mas aí você imagina que a quantidade de energia que você precisa para aumentar a temperatura em 1, 2, 3 graus, num volume desse, né? 30 metros de diâmetro, 35 de altura, você pode calcular o volume aí, né? É um desafio a se pensar pelos próximos 10 anos, né? Mas possibilidades a gente tem. As 6 áreas de pesquisa que a gente tem, que são, número 1, carbono, número 2, nutrientes, número 3, água, número 4, biodiversidade, número 5, socioambiental e número 6, modelagem. Cada uma delas com perguntas específicas,
Por exemplo, a questão de água é tão importante quanto carbono ali, por essa questão de transpiração, né? A questão de biodiversidade é novidade para um experimento feito, porque é a primeira vez que se conduz um experimento desse tipo em um ecossistema com alta biodiversidade, né? O que é um desafio, mas uma oportunidade também para entender como a biodiversidade modula a resposta do ecossistema. Mas a do socioambiental é uma novidade também em experimentos feitos e é uma preocupação nossa para justamente traduzir os resultados do experimento. O que é esse impacto do CO2 e da mudança do clima sobre a floresta? Qual o efeito cascata ele gera sobre as populações da região que dependem da floresta? Então essa componente do programa investiga isso e também a relação com políticas públicas. E aí entra o elo com a COP e tal, e as políticas climáticas, né? A COP 30, isso é sabido, chega num momento delicadíssimo do mundo, né? Eu acho que, por um lado, é importante que aconteça na Amazônia para mostrar a realidade ali na Amazônia, a necessidade também de investimentos, sejam internos do Brasil, dos outros países amazônicos ou dos países do norte global, que afinal de contas causaram essa mudança climática, para ajudar a preservar a redução do desmatamento e outros projetos na região. Mas, por outro lado, eu acho que a gente há que se lembrar que desmatamento hoje responde por algo em torno de 10% das emissões de gases de efeito estufa, né? Não estou retirando a importância de se cuidar do desmatamento de florestas, preservação de biodiversidade, recursos hídricos, tudo isso. Mas o nosso maior problema de mudança climática é a emissão causada pela queima de combustíveis fósseis. E esse é um assunto dificílimo de se tratar, né? Qualquer avanço, na minha opinião, que a gente tiver nesse sentido e conseguir controlar, colocar algum tipo de planejamento para ir saindo dos combustíveis fósseis, na COP30, se a gente conseguir isso, por mínimo que seja, já vai ser um ganho enorme, tá? Em relação ao Amazon Face, a gente tem alguns eventos programados, né? A gente tem uma exibição, uma exposição do projeto que vai ser feito nos espaços oficiais ali de exposição da Zona Azul, da COP30, foi aceita essa proposta. Vamos ter eventos paralelos da própria Convenção do Clima, como também dentro de diferentes pavilhões, né? E a gente espera que possa levar essa mensagem da importância do experimento e a relação dele com políticas climáticas, né? Como que a coleta desses dados no Amazon Face vai ajudar a gente a entender melhor o ciclo global de carbono, né, do futuro. E o quanto a gente vai poder contar com as florestas tropicais, não só a amazônica, mas as da África e Sudeste Asiático, para absorver parte desse carbono, né, o tal do sumidouro de carbono das florestas, o quanto que elas vão fazer isso mesmo no futuro, se existe um limite para isso ou não. Ou seja, é um assunto bem próximo ali de uma parte das políticas climáticas, então a gente espera que possa ter uma boa interação com esse público que vai estar lá na COP, seja tomadores de decisão e outros atores, né, que vão estar ali.